Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu vendo esse salão cheio, isso já dá uma alegria muito grande, porque a gente percebe que há seres que estão preocupados com o tempo. Estão presentes aqui é porque têm consciência do valor do tempo. E isso já é um ganho inicial, ter chegado aqui. Isso dá uma alegria muito grande. Existe uma alegria adicional, uma alegria íntima, que é a alegria de saber que cada um que está aqui está respondendo a um convite. Convite esse que é um gesto de afeto. E o afeto é também um elemento que fixa o vínculo entre as pessoas na consciência. Então, de fato, isso faz com que nós que temos tempos estudando aqui, nessa casa, nessa escola, nos faz sentir muito felizes, muito alegres. Eu queria agradecer à Fundação Logosófica por essa oportunidade. Quem me convidou sabe que eu gosto do tema, já não é a primeira vez que falo sobre ele, mas particularmente é uma honra muito grande saber que a gente tem que insistir nisso, porque normalmente as pessoas sofrem muito, não com o tempo, mas com a falta dele. Pelo menos é assim que as pessoas sentem. E acho que é preciso trabalhar um pouco mais devagar sobre esses elementos, sobre essas coisas, e a gente espera estar fazendo isso aqui hoje. Na vez passada, faz 2 anos, eu fiz aqui uma palestra que chamava Segredos do Tempo. Eu fui reunindo as minhas descobertas com o estudo de logosofia, com o passar do tempo, e fui apresentando um a um os meus segredos. Foram uma certa indiscrição, né? O método logosófico sugere que a gente não faça tantas indiscrições, mas eu, na verdade, quis falar sobre os meus resultados, como vou falar hoje, e a consciência do tempo era um desses segredos, era uma dessas descobertas. E hoje a gente vai se dedicar praticamente a esse elemento, né? Ser consciente do tempo. Nós podíamos tratar de muitos temas. Na realidade, quando se estuda logosofia, você pode tratar de vários temas. Mas, certamente, como o tempo preocupa e as pessoas têm essa sensação constante e cada vez maior de perda do tempo, nós entendemos que valia a pena insistir. A logosofia, ela é uma ciência que trata de tantos aspectos da vida que o tempo, naturalmente, é tratado dentro dela. Mas nós vamos apresentar algo que não esgota o conhecimento logosófico sobre o tempo. Cada um aqui vai receber um fragmento desse conhecimento. Esse conhecimento que é o conhecimento que fica em cada um de nós. Eu vou estar aqui falando de uma experiência absolutamente singular, uma experiência individual. Não vou estar tratando, evidentemente, esgotando o tema do ponto de vista logosófico. Se você quiser conhecer logosofia, a oportunidade é buscar os livros de logosofia, conhecer diretamente o autor, que é muito mais sadio conhecer o autor diretamente, baixando no próprio site, por exemplo, os livros que já estão disponíveis, adquirindo os livros aqui na própria fundação, aqui embaixo tem como adquiri-los, ou ainda vindo a outras reuniões como essa, já na semana que vem, atendendo ao convite nesse formulário que foi trazido até vocês. Mas o tema da administração do tempo, ele tem preocupado muita gente. Se você vai às livrarias, você encontra estantes inteiras, hoje, sobre a administração do tempo, né? E aí uma pergunta que a gente pode se fazer é que, se lendo profundamente esses livros, alguns até realmente de qualidade sobre o tempo, a gente consegue realmente absorver esse conhecimento para a nossa vida. E a gente vê que, ao estudar coisas desse gênero de literatura, como muitos outros temas, o que se percebe é que muito pouca coisa fica. E a gente devia se perguntar, se eu me dedico a estudar
algo tão importante para mim, que é como a administração do tempo, como é que fica tão pouco? Passam-se os anos e você se recorda daquele livro, pode até ser um livro de valor, mas fica tão pouco. A gente que estuda logosofia sabe que, na realidade, isso se dá porque se aplica muito pouco na própria vida. E esse é um elemento chave para fazer com que o conhecimento se fixe à consciência. O conhecimento se fixa porque, na realidade, você realiza o conhecimento. Se não realiza, não fica nada. Porque, simplesmente, o conhecimento se torna memórico. E, como toda memória, ele se perde dentro do plano mental, dentro do ambiente mental. E esse é um aspecto que é relevante para quem estuda logosofia. Porque quem estuda logosofia trabalha a consciência. Não trabalha a mente, evidente, mas trabalha também a consciência. E a gente não está acostumado com isso e não percebe, não faz distinção muito clara sobre esses elementos. Então, nós vamos tratar aqui, eu e a Patrícia, sobre nossas experiências individuais, sobre aquilo que nós conseguimos absorver e experimentar com o conhecimento logosófico. González Pecote, como foi dito, criou essa ciência faz mais de 80 anos, e a ciência logosófica ela tem, como toda ciência, características experimentais. Você tem uma doutrina, você tem uma literatura, você estuda essa literatura, você tem um método de estudo próprio, e você exercita, e, fundamentalmente, esse método ele é experimental. Você aprende porque experimenta. E esse é um fator fundamental no conhecimento logosófico, a aplicação do método. Então, faz-se uma investigação, faz-se uma comprovação com os resultados, e com esses resultados você sabe, você passa a ter a certeza de que aquele conhecimento, de certa forma, foi assimilado ao seu patrimônio individual. Né? E, então, esse eu considero um aspecto fundamental para se entender que logosofia é um exercício constante, um trabalho de investigação. Investigação é assim que você é, ao mesmo tempo, o agente, o autor da investigação, mas você também é o objeto da investigação. Porque aqui a gente consegue, com o método, aprender algo que já se espera há muito tempo na humanidade, né? Desde Sócrates, que é o conhecimento de si mesmo. Conhecer esses mecanismos internos, essas formas internas de funcionamento. E aí eu vejo a importância de se ter um trabalho consciente, de se fazer esse trabalho consciente. Eu gosto de observar algo do método que tem muito a ver com o tempo, que é o fato de você estar estudando sempre aquilo que você vive. E depois você poder praticar o que você vive de alguma forma como para aprender aquilo que você não viveu, né? Absorver aquilo que você não viveu. Então, eu vejo aí um aspecto interessante nessa ordem do aprendizado. Esse é o aspecto fundamental do que a gente chama de estudo individual. Mas ganha-se tempo quando você estuda o que você vive, os seus erros, principalmente quando você também confronta coletivamente com os demais. Você imagina você estar sentado para estudar um tema em particular, pode ser o tempo, qualquer outro, né? Numa reunião de 1 hora de duração, isso é parte do método, o aproveitamento do tempo é parte do método, 1 hora de duração, você e mais 10 pessoas falando sobre coisas da vida a respeito desse tema. Né? Certamente você vai levar muitos elementos seus, vai poder trazer, após o estudo e sua prática, muitos elementos seus. Mas o que é mais importante é que você também recolhe 10 vezes mais elementos nesse mesmo espaço de tempo. E consegue, com isso, absorver elementos de vida, elementos vividos por alguém. Porque, certamente, se existe algo em particular dos seres humanos, é que nós somos absolutamente diferentes um do outro. Não existe ninguém igual. Você pode olhar os outros animais, você até confunde com os outros, mas os seres humanos, eles são particularmente diferentes entre si. E cada um tem uma experiência própria. Cada um tem uma riqueza interna e pode aproveitar dessa riqueza. Não é? Eu queria mostrar um primeiro ensinamento, um primeiro tópico que a gente tira. O González Pecote sempre falava e tratava as coisas de forma muito simples, muito objetiva, muito sintética, mas muito profunda.
E esse, para mim, é um resumo do método logosófico. É necessário experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. Interessante. É um axioma, não é? Ele sintetiza muita coisa, mas isso, de certa forma, fala do que é, o que se faz com o estudo logosófico e que permite que esse conhecimento venha para a mente. Uma coisa que eu gosto de observar com relação a essa escola é que aqui se pratica muito coisas relacionadas também com o tempo, como eu disse agora, tratando do método. González Pecote tinha muitas formas de definir logosofia. Uma delas, que particularmente me agrada muito, é que ele chamava a logosofia de escola de adiantamento mental. Escola de adiantamento mental. Do que se trata adiantar mentalmente? É adiantar-se ao tempo. Por que adiantar-se ao tempo? Porque, na realidade, quando nós não paramos para refletir sobre aquilo que acontece conosco, não retirando os elementos necessários com uma reflexão mínima a respeito do que acontece conosco, quando as coisas começam a acontecer, os erros se sucedem. Nós não nos antecipamos aos problemas, às adversidades. E, por isso, somos obrigados a viver essas adversidades novamente. Antecipar-se ao tempo, na realidade, é aproveitar o passado, aproveitar aquilo que é vivido para vencer as adversidades, estar preparado para as adversidades. Isso foi algo que me deu uma certa tranquilidade interna, porque eu tinha uma vida muito agitada, com muito movimento, e isso me tocava particularmente. Quando não se tem tempo para pensar a respeito dos problemas, normalmente as decisões são tomadas com pressa. Você praticamente toma as decisões em cima da hora. E aí tem essa sensação corrente de perda de tempo. Sofre. Sofre porque acha que está perdendo tempo, que o tempo está escasso. Mas simplesmente não é o tempo que está escasso. O que está escasso é o tempo de pensar sobre o problema e você ter que dar uma solução na hora em que o problema está acontecendo. Uma das questões que a gente observa muito, e é muito comum, é que as pessoas, com o passar dos anos, vão desenvolvendo certos artifícios para driblar o tempo. Acham que podem perder tempo e começam a trabalhar certos artifícios. E aí sofrem as consequências de tomar decisões erradas. A Patrícia vai falar um pouco sobre esses artifícios e uma experiência própria que ela teve, uma experiência dela, e que a fez sofrer com a perda do tempo. E a gente vai tratar isso sob o ponto de vista logosófico depois. Boa noite. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês das minhas realizações, mas falar de logosofia não é tarefa fácil. E não é fácil porque falar de logosofia é falar da própria realização, e principalmente daquilo que a gente se supera, daquilo que a gente se superou. Eu queria pedir licença aos jovens de mais idade, porque a primeira parte da minha exposição vai ser dedicada aos jovens de menos idade. Com a maioria dos jovens, eu também tive vontade de fazer um intercâmbio. Com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos, eu estudei, eu trabalhei, eu pagava as minhas contas. Quando eu voltei, eu estava tão ansiosa, mas tão ansiosa para entrar para a faculdade, que eu resolvi fazer um provão. E como eu queria fazer comunicação, aqueles conhecimentos quantitativos do segundo grau, eu pensava que eu jamais iria usar na minha vida profissional. Então, decidi fazer comunicação, entrei para a faculdade. Mas quem nunca se sentiu tentado em trilhar o caminho mais fácil? Entrei para a faculdade, me formei. Depois que eu me formei, eu trabalhei com vendas.
e eu vi que eu tinha muito negócio, muito jeito para negócios, mas jeito não é suficiente. Então, resolvi fazer minha segunda faculdade, a faculdade de administração. Quem conhece a faculdade de administração sabe que mais da metade é composta por matérias quantitativas. E aí, os meus problemas começaram. Porque toda aquela base do segundo grau que eu tive que aprender na faculdade. E eu pude perceber como o tempo e como a vida cobram. Porque cobraram para mim com juros. Imagina a cena, eu sentada na sala de aula, o professor dando a aula, e eu vidrada nos olhos, na boca, nos lábios, tudo, tentando assimilar todo aquele conhecimento, enquanto meus colegas de turma assimilando super rápido, e eu com aquela dificuldade. Quantas vezes eu fui ao banheiro da faculdade chorar, pensando em desistir? Quantas vezes? Mas eu sabia que aquela vontade não era fruto do meu querer, e sim dos meus pensamentos, aquele que o Malcher trouxe anteriormente, aquele conceito. Na faculdade eu também me casei. E aí eu pensei, caramba, quando a gente não faz as coisas no tempo certo, o tempo faz com que a gente viva tudo ao mesmo tempo. E por que será? Por que isso acontece? E eu entendo que a inconsciência do tempo faz com que a gente viva fora dele. A inconsciência do tempo faz com que a gente viva fora dele. Já pararam para pensar nisso? Um dos aspectos que eu entendo que a gente acaba descobrindo com conhecimento logosófico é a ação daquilo que a gente mencionou há pouco, dos pensamentos. Existe, fundamentalmente, ao se saber dessa realidade do plano mental, você exercita algo que em logosofia nós denominamos como princípio consciente. O que é o princípio consciente? É o princípio de você tomar consciência da sua própria realidade mental. Dar-se conta. Falando de uma forma bem mais imediata, deixar cair a ficha. Dar-se conta. Isso é a base do princípio consciente. Por quê? Porque todos nós aqui presentes, sem dúvida alguma, eu tenho absoluta certeza que todos nós sabemos que temos uma mente. Não temos? Nós temos uma mente. Nós temos o cérebro, que é o órgão correspondente fisiológico, mas temos dentro de nós um equipamento mental intangível, absolutamente sofisticado. Tanto que a nossa mente faz movimentos absolutamente surpreendentes. Com a mente, nós recordamos, memorizamos para recordar depois, observamos, entendemos, eu estou falando português, estão todos entendendo, espero. Nós sonhamos, nós refletimos, nós julgamos, nós temos a razão, razoamos, nós pensamos soluções, enfim, intuímos. São inúmeros movimentos mentais que a gente faz com esse equipamento. Absolutamente real. Pode não ser palpável, mas o que eu estou falando é absolutamente real. Todos vivemos essa situação do nosso ambiente mental. Não é verdade? Certo? Acho que sim. Agora, se nós pararmos para nos perguntar o que se passa dentro desse ambiente mental, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Não é verdade? Afinal, o que acontece todo o tempo? Primeiro, a ação de algo que vai além dos recursos individuais, desses recursos mentais que eu mencionei,
que é a ação do que a logosofia caracteriza de uma forma muito particular, dos chamados pensamentos. Porque os pensamentos atuam na mente, segundo a logosofia, de forma autônoma, dependente ou independentemente de sua vontade. Coloquei aqui para seguir aqui um pouco mais o texto do autor, eu peguei um extrato de um livro chamado Curso de Iniciação Logosófica, em que ele faz essa descrição. Os pensamentos são entidades autônomas, que atuam comumente, independentemente da vontade do indivíduo, e gravitam sobre ele de forma despótica, muitas vezes. Essa realidade é uma realidade muito particular, muito especial, mas nós normalmente não temos ideia de como isso acontece. Eu vejo que, de forma prática, no mundo, na cultura corrente, na cultura que conhecemos cada vez mais, nesse mundo da tecnologia da informação, a gente percebe de imediato que existe algo algo causado por esses pensamentos, que são as próprias distrações. Vou dar um exemplo prático. Você acorda de manhã, ou chega ao trabalho, abre o seu computador e vai rapidamente verificar seus e-mails. E você encontra ali uma quantidade gigantesca de mensagens. E, naturalmente, você vai abrindo e observando essas mensagens. E essas mensagens vão causando demandas, não é? E você fica com vontade de responder a todas elas, em sequência. Sem hierarquizar se são importantes, se não são importantes. Muitas vezes você pode ter até algum critério, mas elas ficam ali. As demandas, as preocupações resultantes delas, né? E a sua mente navega a cada e-mail que você abre entre uma questão e outra. Né? Você se distrai, você perde, né, muitas vezes, conexão com o seu propósito daquilo que você pretendia fazer durante o dia. A ponto até de, no final, viver uma certa frustração de não ter conseguido realizar aquilo que queria. Porque a sua mente simplesmente fez determinados movimentos que não eram os movimentos que você esperava fazer. De novo, os pensamentos atuam na mente de forma autônoma. Muitas vezes, claro que podem ser também de forma, de acordo com a sua própria vontade. Então, a base do princípio consciente é entender que, além da mente, você tem pensamentos e que você pode observar os pensamentos que estão circulando e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de criar os seus próprios e saber diferenciar o que é próprio e o que não é próprio, o que é alheio, não é? Muitas vezes que vem por contágio. No mundo mental, você às vezes se contagia pelos pensamentos. Não é? Basta você estar na fila do banco que você entende o que é impaciência, contagiando a fila inteira. Não é? Isso é algo que a gente sabe que acontece com os outros, né? Normalmente não acontece com a gente, evidentemente. Que com esse estudo você passa a sofrer com isso que a gente chama de dificuldade de pensar, de dificuldade de ter espaço mental para pensar, por força da quantidade de movimentos mentais causados, muitas vezes de forma involuntária, no seu ambiente interno, no seu ambiente mental. E perde muito tempo com isso. Perde muito tempo com isso. Então, uma das coisas que se aprende com o exercício de logosofia é aprender a pensar. Pensar, como eu disse antes, antecipadamente, preventivamente. Porque ao se pensar antecipada e preventivamente, a gente já acalma esse ambiente mental. Quando você para pensar, você imediatamente chega ao foco. Você concentra as suas energias mentais e meio que silencia os demais pensamentos. Faça esse exercício para verificar se o que eu estou dizendo é comprovável. Não é? Para pensar sobre algo que preocupa
ou pensar sobre tudo que lhe preocupa, cada coisa de cada vez, né? Dando tempo para elas, imediatamente vai perceber que o resto do ambiente mental vai pelo menos chegar a um acordo, né? Vamos parar. A gritaria interna, ela vai diminuir um pouco, né? Isso é algo fundamental e é algo que faz fixar o conhecimento à consciência. Né? O conhecimento se fixa pelo puro ato consciente de pensar. Eu peguei aqui outro extrato do conhecimento logosófico, daquele mesmo livro que eu falei, Curso de Iniciação Logosófica, que aqui fala sobre a distração. Em geral, o homem não é consciente da maior parte do dia do que pensa e faz ou deixa de fazer. Ou seja, não está atento ao que vai acontecendo dentro de si. Distrai-se com grande facilidade, ou pior, busca desnecessariamente motivos de distração. De outra parte, descuida-se de muitas coisas que deveriam merecer sua atenção consciente, que inclui o estudo de cada situação, a análise detalhada das circunstâncias que a criaram, a responsabilidade que lhe incumbe em cada caso, etc. Esse estudo continuado, rotineiro, sobre o que vai acontecendo com você, favorece essa concentração e essa capacidade de pensar. Eu tenho outros 2 extratos, ou mais um extrato que diz respeito a essa perda de tempo que se tem com os pensamentos. E com a falta do pensar, da atividade consciente de estar pensando, de estar atuando com a mente. Por sua importância, é preciso saber que o tempo pressiona quando é desaproveitado. E que esse desaproveitamento ocorre quando não se pensa. Conclui-se daí que o aproveitamento do tempo caminha paralelamente à função de pensar. Continua. Ainda no mesmo texto. Pensar em quê? Em tudo quanto direto ou indiretamente conspire contra o auspicioso propósito do aperfeiçoamento integral. São, pois, os inconvenientes e problemas cotidianos, tanto os de âmbito familiar como os do trabalho ou da profissão, ou os do próprio mundo interno, os insaciáveis devoradores do tempo. Chega a ser poético, né? Insaciáveis devoradores do tempo. Perde-se muito tempo. Eu vejo que esse é um ensinamento que nos permite entender que, para combater essa dificuldade da perda do tempo, nós tínhamos que estar associados fundamentalmente ao conhecimento. Pensar é um ato consciente e, como tal, ele fixa esse conhecimento à consciência. Existem outras formas de fixar o conhecimento, além do pensar. Será possível? Será que a gente consegue fixar o conhecimento à consciência além do pensar? Difícil essa pergunta. Normalmente a gente fixa quando a gente envolve a sensibilidade no pensar. Como eu disse aqui, cada um que recebeu um convite por força de um gesto de afeto. E isso fixa o vínculo à consciência. Então, existe um aporte da sensibilidade com relação àquilo que a gente vive, que se fixa na consciência, né? Que permite fixar o sentimento envolvido, permite fixar a consciência. Basta a gente pensar, por exemplo, na relação sua com aquilo que você foi capaz de produzir, aquilo que você foi capaz de realizar. Há um sentimento de vínculo natural, de afeto, de amor, entre o Criador e a criação. Qualquer mãe presente sabe disso, né? O quanto se vincula, né, com o filho, sabendo que é fruto seu próprio. Não é? E cada pensamento produzido no movimento mental interno, ele é, de fato, um ato de amor. Porque quem cria, ama o que cria. Não é? Dá valor ao que cria. E o sentimento correspondente desse esforço
é o sentimento de se sentir capaz. Se eu produzi, se eu realizei, eu sou capaz. Se sou capaz, ou aprendi a ser mais capaz, tenho consciência de que sou mais do que sou, do que era. A cada aprendizado, a cada vez que exercito o meu conhecimento à frente, eu descubro que sou mais do que era. Essa é um outro... O autor é sempre muito simples na maneira de expressar conhecimentos profundos, né? Se a gente chegasse aqui, a gente está falando aqui do que nós somos por dentro, né? Afinal, esse conhecer a si próprio, né? Será que eu seria capaz de responder quem sou? Você é capaz de responder com tantos movimentos internos, tantos movimentos mentais, com tanta distração, com tantos conceitos e preconceitos? Você tem certeza de quem sou? Quem sou? Essa pergunta é uma pergunta difícil, às vezes, de responder. Mas a resposta que eu encontrei do autor, González Pecote, é formidável. Ela se resume na seguinte frase: eu sou o que sei. Eu sou o que sei. Eu não sou o que não sei. Eu sou o que sei. Eu sou o que eu sou capaz de fazer. E se eu sou o que sou capaz de fazer, é porque eu sei. Isso me basta naquilo que me faz pensar quem sou. Não é? Isso para mim foi libertador. Porque aí eu resolvi deixar de ser quem eu não era e fui tentar buscar ser realmente quem sou. Não é? Ou pelo menos fui buscar, ao saber mais, a ser aquele ser que eu gostaria de ser. Não é? Ficou mais claro para mim separar exatamente essa característica. Então, de fato, o estudo de logosofia nos permite perceber essa relação que existe entre o conhecimento, o saber e o tempo. E a consciência do tempo. Eu acho que nós podíamos, Patrícia, voltar à sua experiência e tentar traduzi-la sob a ótica do conhecimento logosófico. Bom, toda a minha família é estudante de logosofia, toda mês. Meus pais, meus avós, meus tios, meus primos. E isso foi fundamental para o meu crescimento interior. Os meus pais souberam criar um ambiente familiar muito favorável para o desenvolvimento de duas coisas que eu acho muito importantes. Uma, a liberdade interna. E a outra, uma grande vontade de superação. E foi com a base da pedagogia logosófica, aplicada aqui no Colégio Logosófico, que eu estudei, que eles me ensinaram a viver no mundo das causas. Então, olha que grandioso. Uma criança de 3, 4, 5 anos, não importa, aprender a viver no mundo das causas. Não é grandioso? Aprender o que se passa dentro da própria mente. Eu vou contar para vocês um pouquinho quando eu tomei decisão de estudar logosofia. Quando eu era adolescente, tem um livro que o autor escreveu para o filho, são diretrizes para os jovens, bases para a sua conduta. E na primeira página desse livro, ele diz assim: sei muito bem que a você, como a todos os jovens, coube viver numa época bastante difícil. Seja pela convulsão mental de quase todos os seres que habitam o mundo, seja porque o próprio futuro se tornou incerto para aqueles que, como você, necessitam edificar um porvir. Quando eu fechei o livro, eu falei assim, caramba, ele me entende. Ele sabe da dificuldade que eu passo. E naquele momento, eu tomei a decisão de dar um voto de confiança para Carlos Bernardo González Pecote e ingressar na Fundação Logosófica. Mas eu pergunto, será que a nossa formação acadêmica, a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, será que isso possibilita para que a gente possa conhecer a si mesmo? Para que a gente possa conduzir a nossa vida conscientemente?
A minha mãe sempre falava, quando eu era pequena, ela falava assim, Patrícia, o mundo conspira a seu favor. Então, se você está passando por uma dificuldade, é porque você tem que passar. É porque você tem que conhecer suas limitações, porque você tem que saber das suas capacidades. E uma das coisas que eu mais aprendi com essa minha experiência da faculdade é que se a gente tem um problema na vida, uma adversidade, e a gente não resolve essa adversidade volta. Pode não voltar com a mesma forma que aconteceu daquela vez, mas a essência volta. Para mim, voltou com juros, né? Porque eu tive que aprender na faculdade aquilo que eu devia ter aprendido no 2º grau. Bom, mas esse resgate desse tempo perdido, para mim, essa superação e essa luta significam muito mais para a minha vida do que um acerto de tempo, um acerto de contas com o tempo. Porque dessa experiência eu pude aprender muito sobre a vida, sobre as leis universais e principalmente sobre a minha própria vida. E hoje eu sempre me pergunto, das experiências que eu vivo, o que delas fica? Tem um pensamento do autor que eu colei lá na minha parede, quando fui fazer intercâmbio com 17 anos, que para mim é um norte. Como bons navegantes, devemos todos enfrentar os furacões e as grandes ondas, porque enquanto todas as coisas passam, permanece tão somente o que é real, o que é eterno. E nesse eterno, nisso que permanece, devemos todos afirmar o melhor de nossas vidas. Eu vou tentar, através de uma experiência, mostrar o que eu sinto quando eu estudo logosofia. Eu queria pedir para que vocês recordassem de um momento muito feliz. Muito feliz. Vou dar um tempinho, uns segundinhos. Recordaram? O que vocês sentiram nesse momento? Não parece que os problemas se tornam menores e a gente é capaz de superar qualquer coisa? Exatamente isso que eu sinto que o conhecimento das causas me proporciona. Me proporciona perceber que os problemas estão dentro da vida e dentro dos problemas. E nesses momentos eu me sinto conectada a algo maior. Eu vivo em outro tempo, nesse tempo que devemos todos afirmar o melhor de nossas vidas. Uma das conclusões que eu cheguei com os estudos sobre o tempo é que nós nos impressionamos muito com uma sensação de perda de tempo quando não nos damos conta que o problema não é absolutamente esse. Isso, de alguma forma, foi resumido num ensinamento que eu acho, é um fragmento, na realidade, de um texto que está resumido da seguinte forma: não é o tempo que se gasta. O que se desgasta é a vida daquele que perde tempo. E aí eu cheguei à conclusão fundamental daquilo que é a base de uma lei universal, uma lei fundamental das relações humanas, que é a lei do tempo. Tempo é vida. A vida que se vai, que se perde, quando você perde tempo, na realidade você está perdendo vida, é vida que se vai. E dar valor ao tempo está totalmente associada ao princípio de entender a própria vida. Então, quem tem... Desculpe, mas a conclusão que a gente chega é que quem fala que perde tempo, que está sem tempo, que sofre com o tempo, como eu próprio, muitas vezes, no fundo está vivendo um conflito com a própria vida. E que precisa entender o que está acontecendo dentro de si próprio. Não é? Essa é uma das observações que mais me tocaram em todo esse estudo, em todos esses anos, quando me relacionei com esse aspecto. Um outro aspecto fundamental que me vem com o conhecimento do tempo e com a consciência do tempo é exatamente a associação com esse saber.
ter consciência do tempo, está num outro livro chamado Exegese Logosófica. Ter consciência do tempo que se vive nos domínios do saber significa haver transcendido a escravidão a que é submetido o homem em sua ignorância. Então, na verdade, somos escravos enquanto não sabemos. E um aspecto que vem dessa experiência da Patrícia e daquele ensinamento que ela há pouco se referiu, diz respeito a essa visão de um tempo que não é o tempo do relógio, que é o tempo que vem da sua consciência do saber, que é uma noção de tempo eterno, é o tempo do permanente, é o tempo que você pode superar quando você tem contato com a sua própria vida, com esses elementos que afligem a nossa própria vida. Como é que é falar de tempo eterno? Eu resolvi falar isso de uma forma mais operacional, mais imediata. O tempo, ele se eterniza quando você supera. Por quê? Porque você trabalha com o definitivo. Oswaldo Cruz, quando descobriu a vacina, ele virou a página da história. A humanidade não precisaria mais sofrer, porque haveria um conhecimento capaz de superar aquela dor, aquele sofrimento. Então, de fato, quando a gente está falando sobre algo que eterniza, que se eterniza em nós, está falando exatamente daquilo que fica como permanente, que vem por força da superação. Superar-se é incorporar ao seu patrimônio interno um conhecimento capaz de fazer com que você vença os tempos, se eternize. Não é? E é assim que ficam as pessoas que são importantes na própria história. São pessoas que se relacionam diretamente com o conhecimento, aplicam o conhecimento em benefício dos demais e ficam entre nós, de alguma forma. Vamos passar outra. Está um pouco pequena a letra, por isso eu estou lendo aqui para ajudar. Aprender a viver nesse tempo eterno é conectar-se à eternidade mesma. Enquanto o tempo comum é mortal, porque torna a vida mecânica e a esteriliza, o outro, a não estreitá-la dentro do círculo das horas, jamais perece. Você pode cumprir, pois, os tempos das horas próprios das suas ocupações diárias com toda a naturalidade, a fim de satisfazer as necessidades requeridas pela própria existência. Mas isso não impede que, por sobre o tempo das horas, você viva também aquele que o faz experimentar a sublime sensação de existir sem o suplício dos laços que tanto angustiam o espírito humano. É lindo, não é? Então, observar o tempo é, na realidade, observar a vida. A gente vai descobrindo que por trás desse conhecimento do tempo existe uma realidade que vai se revelando na medida em que nós vamos enfrentando os próprios problemas trazidos pelo tempo. O autor da logosofia chega a dizer que o tempo é a essência oculta da vida. O tempo é a essência oculta da vida. Por quê? Porque, na verdade, cada vez que nós enfrentamos aquilo que nos tira tempo, que nos faz sofrer com o tempo pela repetição, não é? Aquilo se revela, deixa de ser oculto, não é? Vai sendo trazido à própria consciência. Essa essência que está escondida por trás dessa armadilha dos relógios. Eu vou ler aqui um último extrato sobre a essência oculta da vida, que está num livro chamado Logosofia, Ciência e Método. O tempo é a essência oculta da vida. É a própria vida em todo o seu percurso. Olhemos o tempo perdido como vida que se foi de nós sem ser vivida em sua plenitude.
e aprenderemos a viver na consciência do verdadeiro existir, prolongando-a indefinidamente ao deter o tempo e fazê-lo servir aos fins da evolução. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas o tempo que acabou foi o tempo físico. Porque esse tempo pode perdurar no interno de cada um. E cada um terá a prerrogativa, ou não, de torná-lo eterno. Eu queria me despedir com a forma que o autor se referia sempre, relacionando a essa realidade do eterno, do permanente. Até sempre.